Olá, telespectador, estamos aqui para mais um programa O Direito na TV. Nós lembramos sempre que esse é um programa de iniciativa do curso de Direito para trazer informações a respeito dos seus direitos para você, telespectador. O nosso convidado de hoje é o Dr. Lírio Hoffmann Júnior, juiz de Direito aqui na comarca de Tubarão, e o nosso assunto, o que nós escolhemos para falar hoje, é alimentos. Olá, Dr. Lírio, tudo bem? Obrigado pela presença. Dr. Lírio, na questão dos alimentos, assim, resta a dúvida, né, para a população, para quem não tem o conhecimento técnico. O que é esses alimentos? É só comida? Ele abrange mais alguma coisa? O que comporta a verba alimentar? Os alimentos, em realidade, constituem um conceito jurídico, né? E ao contrário do que a própria designação pode referir ou pode intuir, alimento significa muito mais que isso, né, professor Maurício, como nós sabemos. Significa, então, recursos atinentes a fazer frente à alimentação, à saúde, à educação, ao lazer, enfim, as necessidades mais primordiais do ser humano. E para definir essa verba, assim, no que o juiz vai se basear, doutor Lírio? Professor Maurício, eu acho interessante a gente colocar primeiro os dois critérios jurídicos que há para a fixação dos alimentos, né? Então, até 18 anos, os pais, o senhor sabe disso, que é professor de Direito Civil, os pais têm o direito, ou melhor, o dever de sustento em relação aos filhos, em relação aos descendentes. Com relação a isso, as necessidades do alimentando são presumidas, não é? Então, ele é obrigado a pagar sem qualquer tipo de perquisição. Agora, quando os alimentos se referem a uma pessoa, a um filho, ou uma esposa, eventualmente, ou uma ex-esposa, e essa pessoa conta com mais de 18 anos, ou seja, ela já atingiu a maioridade, ela tem que galgar na necessidade, ela tem que comprovar efetivamente a necessidade daqueles alimentos. E tem mais ou menos uma idade que, por exemplo, depois que o filho passa dos 18 anos, já existe mais ou menos uma idade pré-definida de quanto ele vai receber, até quando ele vai receber esses alimentos? Sim, a obrigação alimentar ela persiste até a maioridade, em regra. Então, o filho até os 18 anos, ele tem que receber alimentos com base nesse dever de sustento que é imposto aos pais. Eventualmente, esse dever de alimentos ele pode se estender para além dos 18 anos, não é? Caso o filho, por exemplo, estude. E aí a jurisprudência fixou o entendimento de que ele vai receber alimentos até completar o ensino superior, ou até completar no máximo, caso não tenha atingido ainda, não tenha completado o curso superior até 24 anos. E, doutor Lírio, na questão alimentar, assim, para o cônjuge, hoje é verdade assim, que está ficando mais raro e mais difícil o alimento entre pessoas casadas ou conviventes? É verdade. Hoje, principalmente quando a gente fala em cônjuges, lato sensu, porque a gente está acostumado a ver ações em que a ex-mulher postula alimentos do ex-esposo, não é? Mas o contrário é verdadeiro, ou seja, o ex-esposo pode postular alimentos da ex-companheira se ela tiver condições para isso. É bem verdade que essa verba alimentar, essa obrigação alimentar, ela está muito mais difícil hoje de se constituir, não é? Até por conta do mercado de trabalho, da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, se essa ex-esposa tiver condições de se autossustentar, essa obrigação alimentar não se constitui, não há dever de alimentos, não é? E ainda que se constitua esses alimentos, ou seja, caso ela não tenha essa condição de se autossustento após o fim do casamento, não é? Após o divórcio, essa obrigação alimentar ela é a termo, como a gente fala, não é? Ela não é uma obrigação sem termo fixado. Esses alimentos vão se manter até que a mulher não tenha condições. A partir do momento que ela tem condições de se manter, essa verba alimentar cessa. Foi um caso parecido que aconteceu com a atriz da Globo, a Stephanie Brito, né? Ela ganhou pensão alimentícia por um ano no valor de R$50 mil, mas para que nesse um ano ela se reestruturasse porque ela estava afastada da profissão dela. Então é possível dar a pensão por um determinado tempo quando a pessoa é nova e pode trabalhar? Exatamente, professor. O que diz o código? Né? E a gente sabe que muitas vezes o direito dos códigos não é aquele que é aplicado no direito pretoriano, na jurisprudência. O código fala que os alimentos eles devem ser fixados para manter o padrão de vida que a esposa tinha quando casada. Isso é que diz o código. Agora, se no processo de separação e agora divórcio, já que a emenda 66, como a gente sabe, ela acabou com o prazo, qualquer prazo para o divórcio, o código diz que se a mulher fosse, ou o cônjuge devedor, se o cônjuge, se ele tivesse culpa pelo fim do casamento, os alimentos seriam fixados apenas para manutenção ou para fazer frente às necessidades mais elementares. E em casos raros, né? Desde que não pudesse trabalhar, desde que não tivesse parentes. Os alimentos são, a função dos alimentos é essa, fazer frente às necessidades elementares e por um prazo certo, ou seja, os alimentos vão se manter, volto a dizer, até o momento em que ela
tiver condições. A partir do momento que ela tem condições, esses alimentos não vão perdurar. E mais que isso, professor, a fixação de um prazo certo é importante para quê? Para evitar o que a jurisprudência fala de parasitismo. Não é? Ou seja, se a mulher ou o marido, enfim, sabe que aqueles alimentos vão perdurar por um certo prazo, ela tem o interesse de procurar um emprego ou maneira de sustentar o mais rápido possível. Se ela sabe que esses alimentos vão se manter até que ela não tenha condições, evidentemente ela não vai ter interesse em procurar uma forma de sustento. E é interessante porque essa é a sistemática dos casais que estão inseridos na modernidade, né? Dos dois trabalham. Exato. Mas nos casamentos à moda antiga, em que a mulher nunca trabalhou, isso que a gente está conversando não se aplica, né? Não se aplica, exatamente. E aí há uma ponderação com relação à idade também da esposa, né? Se ela é uma pessoa jovem, nunca foi inserida no mercado de trabalho, mas ela tem condições de ser, não é? A jurisprudência tem inclinado a impor a obrigação para que ela vá e procure uma ocupação, ainda que nunca tenha se ocupado. Um dado que é importante que o telespectador fique ciente é o seguinte: essa fixação, esses alimentos são fixados por muito mais razão quando o marido, quando do casamento, impedia que a mulher trabalhasse. Não é? Se ela tinha condições, se ela não trabalhou porque não quis, não é? Esses alimentos são vistos de uma maneira diferente. Não é? Então, é lógico que os alimentos vão ser analisados caso a caso. Certo. Mas se a gente pode dar uma previsão mais ou menos genérica ou abstrata, é essa. Se ela tem uma idade, se a mulher é jovem, não é? E tem condições de ser no mercado de trabalho, esses alimentos vão perdurar por um prazo muito mais curto do que num caso diferente. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.